O poder de andar só é uma verdade que quase ninguém quer encarar, porque exige coragem, consciência e, acima de tudo, ruptura. Ruptura com velhos hábitos, velhas pessoas, velhas versões de você mesmo. E talvez por isso tão poucos conseguem. Andar sozinho não é uma escolha confortável, é uma escolha estratégica. É o tipo de decisão que no começo dói, incomoda, parece esquisita, mas mais tarde, sem aviso, ilumina tudo o que antes você não conseguia ver. É curioso como o silêncio se torna um espelho quando ninguém mais está ao seu lado para distrair você de quem realmente é. Só que existe algo poderoso nesse espaço vazio. É nele que você para de absorver opiniões, pressões e expectativas e começa a enxergar a própria mente sem interferência. A verdade é que o mundo moderno odeia a ideia de solidão. Não de estar sozinho fisicamente, mas de realmente se conhecer sem ruído. Só que existe um momento na vida de todo mundo em que você percebe que continuar cercado de pessoas não significa estar acompanhado. Às vezes, você está no meio da multidão, mas emocionalmente abandonado. Às vezes, está rodeado de amigos, mas completamente incompreendido. E quando essa ficha cai, você tem duas opções: se agarrar ao que te faz pequeno para não sentir medo, ou dar o passo que quase ninguém tem coragem de dar. O passo de andar só. É nesse exato ponto que a vida começa a revelar quem você realmente é. Porque quando você caminha sozinho, você já não tem plateia para impressionar, não tem aplauso para validar, não tem sombra para se esconder. Cada decisão passa a refletir diretamente o seu caráter. Cada atitude revela seu nível de consciência. Cada movimento mostra se você é guiado por propósito ou por carência. É brutal, mas é libertador. E, ironicamente, é nessa fase solitária que você entende o valor real de ter pessoas certas, porque percebe o peso que é carregar pessoas erradas. O interessante é que quando você começa a se afastar de tudo que te prende, o mundo reage. Não porque ele se importa, mas porque ele estranha. As pessoas que estavam acostumadas a você disponível o tempo todo começam a questionar. Você mudou. Você está diferente. O que está acontecendo com você? E talvez a verdade seja justamente essa. Você finalmente está mudando. Você finalmente está se tornando diferente. Você finalmente está acontecendo com você. E isso assusta quem esperava que você permanecesse na mesma função emocional que sempre teve. Andar só revela uma força que não nasce no barulho, mas na introspecção. Você descobre que não precisa se justificar, não precisa provar nada, não precisa de permissão. Você começa a agir sem pedir opinião, a pensar sem medo de contrariar, a sentir sem depender de aprovação. E isso cria uma independência interna tão poderosa que muitos ao redor vão interpretar como arrogância. Mas não é arrogância, é maturidade, é clareza. É a libertação de um peso silencioso, o peso de querer agradar todo mundo. Existe algo muito revelador quando você decide caminhar só. As máscaras caem, seus limites aparecem, seus traumas gritam, sua mente joga contra você. E é exatamente nessa hora que você percebe por que muita gente prefere viver cercada de distrações. A solidão amplifica verdades, e nem todos suportam olhar para elas. É por isso que poucos crescem de verdade. Porque crescimento não é confortável, não é romântico, não é inspirador no processo. Crescimento é doloroso, é confuso, é solitário, mas também é inevitavelmente transformador. Quanto mais você caminha sozinho, mais percebe que indivíduos fortes e conscientes nunca foram entendidos no início. Eles sempre foram questionados, julgados, subestimados. Só mais tarde, quando finalmente se tornaram inabaláveis, é que o mundo os reconheceu. E você começa a entender que ser incompreendido é parte do preço de ser autêntico. Quem anda só não busca compreensão, busca evolução. E existe uma coisa importante: andar sozinho não significa se isolar do mundo. Significa se desvincular emocionalmente de dependências invisíveis. Significa não precisar de muletas sociais para caminhar. Significa ser autossuficiente por dentro, mesmo quando você escolhe se conectar por fora. Porque existe uma grande diferença entre estar sozinho e ser solitário. A solidão emocional nasce da falta de conexão consigo mesmo.
O caminhar sozinho nasce da escolha consciente de priorizar sua própria verdade. E quando você chega nesse nível de independência interna, algo estranho acontece. Você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que não exigem, que não competem, que não sugam, que não tentam te moldar. Pessoas que já encontraram, ou estão encontrando, o próprio caminho. Pessoas que não te pedem nada além de autenticidade. E é nesse ponto que você entende o paradoxo da vida. Quando você aprende a andar só, você finalmente encontra pessoas com quem vale a pena andar junto. Mas para chegar lá, você precisa atravessar a fase mais desafiadora. O período em que tudo parece estagnado, em que nada faz sentido, em que você se sente desconectado de tudo. É nessa etapa que seu antigo eu tenta voltar, tentando convencer você de que era mais fácil quando vivia em função dos outros. Mas você sabe que não era. Era só mais confortável. E conforto não cria destino. Conforto cria repetição. E você está cansado de repetição. É justamente nesse vazio que a vida revela seu verdadeiro propósito. Porque quando você corta o barulho, quando se afasta da confusão, quando deixa para trás tudo o que te distraía, você finalmente consegue ouvir o que sempre esteve dentro de você. Aquele chamado silencioso que nunca desapareceu, apenas foi abafado. Você começa a perceber que seu futuro depende de coragem e não de companhia. E que a jornada mais importante é sempre percorrida no singular. E quando você aceita isso, algo desperta. Você se torna mais seletivo, mais atento, mais profundo. Você passa a perceber padrões que antes ignorava, percebe quem somava e quem drenava, quem vibrava com sua vitória e quem apenas tolerava sua existência. E os laços superficiais começam a perder valor. Você não se interessa mais por conversas vazias, amizades rasas, conexões de conveniência. Você busca verdade, busca intensidade, busca alinhamento. E isso naturalmente reduz o círculo, mas amplia a qualidade. É nesse momento que a vida começa a te testar, te provocar, te desafiar. Ela quer saber se você realmente está pronto para caminhar só ou se vai correr de volta para as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, as mesmas distrações que sempre te impediram de crescer. E é aqui que muitos desistem. É aqui que muitos recuam. É aqui que muitos preferem a ilusão de companhia à realidade da independência. Mas não você. Porque lá no fundo você sabe que sua história não precisa de plateia. Ela precisa de propósito. E quando você continua caminhando apesar do medo, apesar do cansaço, apesar das dúvidas, o mundo se abre. O que parecia perda vira ganho. O que parecia solidão vira descoberta. O que parecia abandono vira renascimento. E você enfim entende que andar sozinho não transforma quem você é, revela quem você sempre foi, mas nunca teve espaço para ser. Se você chegou até aqui, comenta: eu ando só, mas não paro. Porque essa frase resume exatamente o que te separa da maioria. E se essa mensagem te despertou algo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse é só o começo da sua versão mais forte.